Vamos lá. Começar novamente. Vamos ver se dessa vez fica sem eco. Boa noite, boa noite. Diego já voltou. O André, a Thaís. Vamos lá. E aí? E aí? Será que tá dando Ai, muito ainda tá eco? dando um pouquinho de eco. Não sei Sério? por quê. Bom, vamos assim mesmo. Será que melhorou? Eu tirei meu microfone. Deixa eu ver. Parece que parou. É? É. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo a gente tranquilo? Tá de boa? Eu ainda tô escura, Acho né? que sim. Pouquinho. Vamos tentar posicionar aqui um pouco melhor. Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia. Bom, acho que essa é a melhor opção. Chegar aqui mais pertinho para ver se fica um pouco melhor. Tá bom. Melhorou? Ai, tô muito feliz com essa live. Mataram Ai, eu também. um pouquinho das saudades, pelo menos pra gente se ver assim. É Gente, verdade. a Thaís é minha fisioterapeuta maravilhosa, sou muito apaixonada pelo trabalho dela e vou pedir para ela se apresentar para vocês, que eu já conheço. Vai lá, Thaís. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz com o convite. Realmente fiquei muito feliz da Luísa lembrar de mim, de me fazer esse convite. Eu cuidava da Luísa antes dela ser dog walker, né? E aí foi ótimo que Verdade. quando ela começou, ela já estava super preparada. E a gente ainda teve que fazer alguns ajustes, então acompanhe ela aí nessa trajetória e acho que eu vou poder ajudar vocês também. Eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2014, me especializei em 2015 e terminei meu mestrado em 2019. E eu atuo basicamente na área ortopédica e esportiva. Muito bom. Como se eu fosse esquecer, gente. Oh, meu Deus. Então, gente, como a Thaís falou, eu fui parar nas mãos dela na época que eu ainda trabalhava no banco, eu fazia sistema de formação e eu trabalhava no computador, eu estudava no computador, eu fazia o TCC no computador, e aí começaram a ter as consequências, né, disso tudo, de alguns anos na frente do computador. Então, eu estava com um problema no punho, meu punho estava, como que o pessoal costuma dizer, né, estava aberto, eu não conseguia. Teve uma época que eu não estava conseguindo segurar um prato, assim, na palma da mão, que doía. E Uhum. coluna, costas, dor pra todo lado. Então eu resolvi Seu fazer joelho, eu Pilates. lembro também que doía um pouquinho Joelho bastante. também. Tava tudo prejudicado. Mas aí eu comecei a fazer as aulas de Pilates com a Thaís. Eu saía literalmente arrastando, mas valeu a pena porque trouxe muitos benefícios para minha vida. E aí, anos depois, já como dog walker, eu comecei a sentir muita dor nos pés por causa do trabalho. Muita dor nos pés, assim, de levantar de manhã e não consegui colocar o pé no chão de tanta dor que eu sentia. Ao longo do dia ia passando à medida que eu ia andando, mas doía muito. E os joelhos também começaram a sentir. Então eu fiquei preocupada e falei, opa, meu instrumento de trabalho, não posso deixar acontecer nada com ele, então vamos voltar para a Thaís. É verdade. E olha só que interessante, você passou de uma demanda completamente diferente, né? Você ficava a maior parte do seu tempo sentada, computador, o dia inteiro praticamente sentada, e aí você tinha dores diferentes, demandas diferentes. E aí você começou uma atividade total, um trabalho totalmente diferente, que te exigia coisas completamente diferentes. E por mais que você tivesse feito um trabalho, né, você sempre fortaleceu, sempre fez atividade física, sempre se manteve em movimento, seu corpo percebeu essa mudança, né? Então hoje a Percebeu? gente vai falar bem dessa especificidade, né, que o trabalho exige, né? Exatamente. E olha que antes, além de andar muito, né?
que é o trabalho do dog walker, além de andar muito, a maior parte desses 4 anos eu trabalhei literalmente a pé. Era ônibus e Uber e mochilão nas costas. Eu troquei por pochete, há pouco tempo, mas assim, a pochete é para fazer os passeios, mas tinham as minhas coisas que eu precisava carregar. Então era a mochila e a pochete, até bem pouco tempo atrás. Então, a Thaís sabe aí um pouco do meu histórico, eu vou pedir para ela para falar um pouquinho aí de tudo que ela já viu do meu processo e do que ela pensa com relação a esse tipo de atividade que exige tanto fisicamente da gente, né? Isso. Então, eu percebo exatamente isso que eu comentei um pouquinho, que por mais que você tivesse preparada, teoricamente, para uma demanda grande que o trabalho exige, porque você fazia atividade, você dançava, você sempre se movimentou, você fez Pilates durante muito tempo. E a Luísa era super avançada no Pilates, gente. Quanto menos essa mulher. Ela arrasava, sucesso. Não tinha nada que eu pedia que ela não conseguisse fazer. A aula dela era super pesada mesmo. A turma dela lá era super evoluída e pegava pesado mesmo. Quando ela falava que saía com as perninhas bamba de lá, era verdade. Ela pegava super pesado. Então, assim, ela estava preparada, ela fez uma atividade física que, teoricamente, a gente pensaria que daria conta do recado, mas a gente tem que lembrar que cada atividade, ela exige do nosso corpo de forma específica. Ou seja, se você tem uma atividade, você tem que treinar para aquela atividade. Não adianta, é claro que adianta um pouco você fazer outras atividades, porque vai te trazer uma bagagem, vai ser como se fosse o primeiro andar do prédio que você precisa fazer para chegar lá. Mas não é só isso, você precisa treinar ou se preparar especificamente para aquela demanda. Então eu vejo que é bem isso, é uma atividade extremamente diferenciada do que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas ficam em pé, e mesmo as pessoas que ficam, a maioria das pessoas ficam sentadas, e mesmo as pessoas que ficam em pé, não fica, né, puxando cachorro, não fica andando tanto tempo assim. Fisioterapeuta mesmo fica a maior parte do tempo em pé, mas não fica andando, carregando peso que às vezes vocês acabam tendo que, né, imagino que tem que pegar o cachorro, ou às vezes o cachorro puxa, ou você tem que ir um pouco mais para lá. Então tem essas demandas específicas que vocês precisam se preparar justamente para isso. Mesmo que faça alguma atividade física, precisa ter um direcionamento para isso que a caminhada com o cachorro vai te exigir, né? É verdade. E aí, assim, desde problema nos pés, como eu tive, porque, assim, eu acredito que todo mundo tem alguma não é problema, né? Mas todo mundo tem algum direcionamento ali na pisada, né? Que foi o que a gente conversou quando eu te procurei. Mas quando a gente exige tanto, assim, dos pés, aquilo ali pode acentuar, né? Pode aparecer realmente o problema. E aí vai, subindo, né? Pé, tornozelo, joelho, lombar, coluna, ombro. Exatamente. O corpo, ele vai tentar lidar com essa demanda que você está dando para ele. E aí, se uma coisa não está dando conta do recado, o resto vai tentando compensar. Eu falo que é como se fosse trabalho de grupo de escola ou de faculdade. Se alguém não faz a parte dele, o resto vai ficar sobrecarregado, né? Então, é mais ou menos esse esquema que acontece. Mesmo que você não tenha alguma alteração, igual você falou, alguma lesão, alguma dor ou alguma alteração no movimento ou na pisada, só de você ficar ali estressando o seu corpo durante, né, de forma repetitiva, isso já pode ser um fator de risco para te trazer dor, né? Mas se você tem uma alteração, isso vai se potencializar, né? Vai ser como se você tivesse fazendo 10 vezes mais aquele movimento, porque você já tem uma alteração. Aí, nesses casos, precisa realmente de um acompanhamento diferenciado, que foi o que aconteceu com você. Se a gente for pensar, você tinha força, você tinha mobilidade, você se preparava super bem, e mesmo assim você tinha dor. Aí a gente entrou com uma órtese, né, com uma palmilha, porque mesmo com indicação de tênis, fortalecimento e mobilidade, você ainda estava com dor. Então, a gente teve que fazer uma palmilha específica para você, e aí foi o que te ajudou, né? Mas tem alguns casos que só precisa de fortalecimento, outros só de alongamento. Cada caso é um caso, mas é claro que tendo uma demanda tão grande quanto é de vocês, vai repetindo o movimento, vai gerar um estresse ali no corpo, né? Nossa, o tênis não.
Na verdade, o tênis não aguentou, nenhum deles aguentou. Foi. Todos abriram, furaram no dedinho. O solado acabou, assim, num piscar de olhos. Então, Eu tava até que eu lembrando disso hoje, que você comprou uma Nossa, bota específica, né? foi bota para trekking, porque foi a única que o solado aguentou. E mesmo assim, aguentou 1 ano e meio. Nossa. 1 ano e meio. E aí eu tive que fazer a troca do solado. Ou Não é seja, pouca coisa. não é pouca coisa. Eu fico pensando que, assim, às vezes policiais que eu atendo, pessoas, né, do exército, alguma coisa assim, não tem esse fluxo de sapato igual você teve. Então, realmente mostra que vocês andam muito, né? Precisa de uma preparação para chegar até lá. E isso favorece, assim, igual você falou, se o pé não tá dando conta, ou se a superfície que tá nele ele não tá te ajudando, começa a ter dor no joelho, começa a ter dor no quadril, começa a ter dor na coluna, porque seu corpo vai compensar de alguma forma. Aí você chega em casa e tá morto, né? Nossa, exausto. Isso Nem que me eu não fale. desculpo. É como se tivesse feito atividade o dia inteiro mesmo, né? Como se estivesse na academia o dia inteiro, imagina. Ninguém dá conta. E aí eu tentava manter os treinos e não dava conta do treino, porque eu já estava exausta fisicamente, né? Então, Exatamente. o Diego comentou aqui que os tênis, ele jogava vôlei e mesmo assim ele tinha dificuldade com os passeios e que os tênis de vôlei dele já estão acabando, já que ele não está Olha jogando só. mais. Aí Diego me mandou mensagem, ele viu aqui que a gente ia fazer essa live, me mandou mensagem, já sei tudo do caso dele. Espero ajudá-lo aí um pouquinho. Voltar a jogar vôlei, né, Diego? Procurou a melhor pessoa, gente, de verdade. Mas então, aí eu procurei a Thaís, nós fizemos a palmilha e assim, nossa, que alívio pra vida, pra tudo, assim, eu tava com medo de estar com problema nos joelhos também, porque não eram só os passeios, né? Eu também fazia, eu também não sei fazer pouca coisa, né? Eu não sou uma pessoa que sabe muito escolher só uma atividade, então eu também dançava, 2 estilos diferentes, e, enfim, muita coisa sempre. Então eu comecei a ficar preocupada com os joelhos também. E quando a gente colocou a palmilha, nossa, assim, praticamente nunca mais tive dor nos joelhos. Só se eu fizer algo realmente que force muito mesmo. E você Mas estava treinando, né, para o teste de também, dança. Então você estava dançando muito. Eu lembro que você muito. fazia muita dança. Então era muita dança, era muita caminhada. E você ainda fazia, acho que você ainda fazia um fortalecimento, a luta que você fazia, alguma coisa assim, não tinha? Ai, eu já fiz tanta coisa. Não Eu lembro. lembro que você estava assim, fazendo 1 milhão de coisas. Então realmente foi muito para o seu corpo, né? Então ele Foi. precisava desse alívio que a palmilha trouxe para você. Nossa, demais. E outra, eu sinto bastante que se eu não tivesse a preparação física que eu já tinha, assim, do meu corpo estar habituado a situações de estresse físico, eu não sei se eu daria conta, sinceramente. Primeiro que eu já sou magra, então, assim, a tendência é sumir. Se eu não tivesse um preparo físico, eu tenho certeza que eu sentiria muito mais em outras articulações, muito mais em todo o aspecto físico, né? Com certeza. E aí, E a longo talvez só a prazo, palmilha não seria o suficiente. Talvez você ia ter pois que é. realmente passar por um processo de reabilitação ou sempre de compensação, porque é aquilo que eu falei, realmente você já estava teoricamente preparada e mesmo assim você não deu conta. Então a demanda é muito grande. Para quem é sedentário, esse susto vai ser maior ainda, né? Isso é verdade. Eu fico pensando muito nisso, assim, eu sempre comento, vez ou outra, nos meus stories sobre treino, e eu sempre falo que é para cuidar mesmo do meu instrumento de trabalho. E quem está pensando em começar como passeador ou qualquer outra profissão da área pet, tem que pensar nisso. Alguém até comentou mais cedo sobre abaixar, colocar coleira, levantar. Tem cachorro que às vezes você tem que descer ele na escada com o cachorro no colo, você tem que colocar água, limpar a vasilha, pegar cocô. Então, assim, abaixa, levanta, abaixa, levanta. Às vezes anda muito. Quem trabalha em pet shop fica muitas horas em pé, parado ali, às vezes na mesma posição. Né? Então, assim, como que isso impacta no nosso corpo a longo prazo? Exatamente. A gente tem que se preparar para isso. É como se fosse um esporte de alto rendimento. Eu vejo dessa forma, porque se você não encarar dessa forma,
você vai ter só o estresse ali da profissão, não vai preparar o seu corpo, e a consequência vai ser em uma sobrecarga nas articulações, aí depois vai virar dor, aí vira inflamação. Depois que vira inflamação, para você sair desse processo é muito mais difícil, porque você não pode parar de trabalhar, você sempre vai ficar ali com aquela demanda. Então, eu encararia essa profissão como se fosse uma atividade física de alto rendimento, igual a gente cuida de atletas, né? Quando eu comecei a fisioterapia, eu também senti o baque. Eu comecei no segundo período, eu fiz estágio, e era em neuropediatria, eu tinha que carregar muita criança. Eu chegava em casa com o corpo todo dolorido. Eu falei, eu não vou dar conta de ser fisioterapeuta. E aí eu entendi que eu ia ter que me preparar para isso. É igual se você quer ser um atleta, você vai ter que se preparar para aquilo. Então, é o que você falou, o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Você tem que se preparar para aquilo. Da mesma forma que quem trabalha com um raciocínio lógico precisa descansar, quem trabalha com o corpo, né, quem tem um trabalho que exige do corpo fisicamente, precisa se preparar para aquilo. Então, fazendo exercício, atividade física. É claro que assim, a gente vai falar assim do ideal e do que pode ser feito, né? O ideal é que se você vai começar uma profissão dessa forma, ou você já tem uma profissão que te exige tanto assim, é que você passe por uma avaliação fisioterápica, que aí nessa avaliação a gente vai entender, olha, você tem essa demanda de trabalho, e você tem essas limitações no seu corpo, ou você já teve tais lesões. A gente vai juntar isso e vai fazer um programa para você de tratamento. O que não significa que você vai ter que fazer aqueles tratamentos de 10, 20 sessões. Não. É um direcionamento. Olha, faça tal atividade. Essa atividade vai ser melhor para você. Ou, quando for fazer uma atividade, foque em tal exercício. Ou, não faça tal exercício. Siga esse caminho. Pelo menos um direcionamento para você saber o que você pode e o que você não pode fazer com o seu corpo. Ou, se você fizer alguma coisa, vai te deixar sem dores, né, ao longo desse processo, vai te proteger um pouco mais desse trabalho que exige tanto, né? Agora, claro, não tenho dinheiro para investir nisso. E assim, mas eu estou falando que uma sessão você já consegue ter esse direcionamento. Então, não precisa ser um tratamento. Eu acho que é um investimento que vale, né? Com certeza. Porque justamente é o seu instrumento de trabalho. É uma coisa que se você perder, você não vai conseguir trabalhar, né? Ou você teria que administrar a quantidade de clientes que você teria. Ninguém quer isso. A gente quer pegar todos os clientes que aparecerem, né? Todos os cachorros que aparecerem por aí. Então, esse é o ideal. Não tem condições, né? A gente precisa trabalhar com a realidade também. Pelo menos tente fazer uma atividade física que vai deixar o seu corpo um pouco mais preparado para essa demanda. Não precisa ser igual a Luísa no começo, que fazia 1 milhão de coisas demais. Tudo que é demais ou tudo que é de menos vai te atrapalhar. O negócio é chegar numa dose ali que vai ser a ideal para você. Então, uma atividade física que te prepare para aquilo, né? Eu gosto muito do Pilates, eu acho que o Pilates é muito completo nesse sentido, porque ele trabalha mobilidade, força, né, resistência, postura, consciência corporal, ele tem um trabalho muito completo. Mas é claro que a gente sabe que não é acessível para muitas pessoas, às vezes uma academia é um pouco mais acessível. Faça a sua academia. Ah, não tenho dinheiro nem para academia, para nada. Atualmente a gente está cheio de atividade física na internet. Pode procurar no nosso canal aqui da Avance no Instagram. A gente posta um monte de dica legal que você pode ir seguindo para se proteger. Tem vários, né? Se você joga no YouTube hoje em dia, treino preventivo para joelho, para tornozelo, para coluna, você vai encontrar um monte de coisa. Então dá para ir fazendo isso enquanto você não consegue um investimento diretamente para você. Mas o que eu te indico é, pelo menos, prepare o seu corpo. Faça uma atividade física que vai deixar o seu corpo o minimamente preparado para essa demanda que você vai ter. Porque senão é como se fosse um jogador de futebol que não fez um treinamento, né? Que só acordou um dia e foi jogar futebol. Verdade. Não vai dar conta. Não vai dar conta. A Carol, a Adriana comentou que ela era fisioterapeuta e virou dog walker. Olha, nossa, essa daí tá salva. E a Carol, ela pediu pra gente falar um pouco sobre os calçados adequados e perguntou se o yoga também é recomendável. Super recomendável o yoga, eu acho que pode ajudar bastante, porque vai trabalhar. Eu sou suspeita, porque eu amo fazer yoga, mas eu acho que dá super certo para essa demanda que é a caminhada, sim, porque trabalha muita mobilidade, muita compensação,
Trabalha exercício de força também, dependendo da técnica, né, do tipo de yoga que você vai fazer. Trabalha a concentração, né, tem outros benefícios também, respiração, mas principalmente mobilidade e compensações, que eu acho que o yoga casaria muito bem com a demanda que o Dog Walker precisa, tá? É claro que, assim, nem todo yoga tem treinamento de força. Mas se você encontrar essa linha do yoga que vai te trazer um pouquinho de resistência que seja, eu acho que você vai ter um sucesso também com o yoga, vai te suportar bem para fazer a sua demanda de trabalho. Sobre a questão de calçados, tem isso que a gente falou um pouco, né, Luísa? A questão, assim, vocês vão ter que pensar num calçado resistente. Primeiro, eu acho que o principal para a profissão de vocês é um calçado resistente. Porque não adianta nada você investir num calçado de R$ 1.200 e ele gastar em 4 meses, ninguém dá conta, né? Então, pense num calçado resistente. O ideal, assim, é tênis. Vai olhando aí as perguntas, porque eu tô sem óculos, não vou enxergar nada. Tranquilo. Então, assim, o ideal é um tênis, pelo menos um sapato fechado, né? Tênis ou a bota igual a da Luísa, que é aquelas Timberland, né? Bota de trilha, né? De trilha. Que vai te dar uma estabilidade. Eu não recomendo, eu acho que você, Luísa, fazia antes com uma sandalinha, não era? Não, Nossa, eu já tentei tudo quanto é sapato também. Eu tenho uma sandalinha que hoje eu uso também, quer dizer, eu tô usando porque um dos meus sapatos estragou e o outro é coturno e nesse calor não tá rolando. Mas eu só tô conseguindo utilizar a sandalinha aberta agora porque eu já usei a palmilha, muito tempo. Muito tempo. Então, assim, meu pé parece que já tá um pouco mais acostumado. Mas eu não gosto de forçar também, demais. Eu prefiro o tênis, porque eu sinto que meu pé fica mais estável mesmo. Isso. Então, assim, no dia que você for trabalhar muito, e principalmente para esse trabalho, eu sugeriria o tênis ou a botinha de trilha. Que vão ser as que vão te dar mais estabilidade, mais segurança, que vão deixar o seu pé mais protegido. Mas você vai ter que balancear com essa questão da durabilidade. Um tênis muito macio, um tênis muito frágil, vai acabar muito rápido, né? Então, assim, vale a pena um investimento em um tênis que é resistente, um sapato que é resistente. Normalmente, sapatos resistentes, eles já são os que mais protegem o pé. Essa é a parte boa. E uma coisa que é importante de vocês saberem é que normalmente a gente experimenta um tênis e a gente fala, nossa, esse tênis é maravilhoso, super confortável, super macio. Normalmente esse é o que vai estragar o seu pé. Sempre que um tênis é muito macio, a gente normalmente confunde conforto com maciez, né? E aí é muito macio, a gente acha super confortável, mas na verdade aquilo pode atrapalhar mais, porque ele vai permitir muito movimento do pé. E aí isso ao longo do tempo do uso pode atrapalhar, pode favorecer lesões. Então eu não indico, a única coisa que eu não indicaria era um sapato muito macio, tá? Para andar o dia inteiro. Fora isso, eu indicaria o tênis ou a botinha, igual a Luísa falou, que já são sapatos mais estáveis. E aí uma dica boa que vocês podem pegar do tênis para vocês saberem se aquele tênis vai ser um pouco mais resistente ou se ele vai ter um pouco mais de controle para proteger o seu pé, é pegar o tênis e girar. Se você gira ele assim, e ele é muito mole, ele vai para um lado e para o outro, aí aquele tênis provavelmente não vai proteger muito o seu pé. Agora, se ele dá uma resistência nessa torção, ele provavelmente é um tênis bom, tá? Essa é a dica básica. Eu tô rindo porque eu lembrei daquele tênis que eu fui te mostrar toda empolgada que eu comprei. Thaís, meu tênis! Você falou, nossa, não! Ele não serve nem pra você passear. Passear, literalmente, eu saí pra passear, não passear com os cães, sério, gente. Eu fiquei arrasada. Nem de carro. Eu não joguei ele fora, porque ele é muito bonitinho, mas toda vez que eu vou usar, eu lembro da Thaís. Então, assim, eu uso muito pouco. Ele tá praticamente novo, que eu praticamente não uso. Você pode sair pra quando você for ficar sentada. E olha só, isso que você falou da sandalinha é importante, porque uma coisa que vocês podem fazer é variar um pouco os sapatos dentro dessa demanda. Então, por exemplo, um dia você sabe que você vai trabalhar muito.
coloca um sapato que vai te proteger mais. No outro dia vai ser só um pouquinho, pode colocar um mais tranquilo, não tem problema, mas tenta ter esse cuidado quando for a demanda um pouco maior, tá? Perguntaram aqui também, a Almofadinhas Pet Sitter, se são exercícios de resistência, porque o aeróbico a gente já faz demais. Eu tenho dificuldade até com relação aos meus treinos, assim, hoje. Porque tem a parte aeróbica, eu sei que a parte aeróbica é importante, mas a gente já faz os passeios, então como é que fica ali o equilíbrio disso, né? Aham. O que foi a pergunta dela? Eu não entendi. Você estava falando de fazer os exercícios, né, para preparar o corpo, para se proteger. E aí ela perguntou se são exercícios de resistência, porque o aeróbico a gente já faz demais. Eu acho que depende do histórico da pessoa também, né? Isso. Na verdade, assim, se você for parar para pensar, para quem não faz nada, o trabalho de dog walker já é um exercício de resistência e já é um exercício aeróbico, né? Porque se a pessoa está sedentária, ela começa a fazer uma caminhada e tão intensa assim, com tantas horas, vai ser uma demanda tanto muscular, tanto de esforço, né? Então, assim, vai servir para os dois. Mas o nosso corpo, ele tem a capacidade de se adaptar a isso. Você, Luísa, percebeu isso muito bem. Seu corpo já está adaptado para o que você faz hoje em dia, né? O meu corpo já está adaptado para eu atender 12 horas por dia, por exemplo. Eu não sofro mais igual eu sofria antes. Mas, então, assim, eu estava falando, naquele momento, eu estava falando de exercício de resistência, que é o que vai proteger articulação, osso e músculo. Mas é claro que a parte aeróbica vai ser importante, mas eu acho que a parte aeróbica vai ser mais determinante no começo. Se você é sedentário e você vai começar a ser dog walker e você não tem resistência aeróbica, você vai cansar, você não vai dar conta. Então, começou ou está se preparando para ser, já começa a fazer algum treino aeróbico. Uma bicicleta, por exemplo, que vai te treinar o aeróbico, mas não vai te exigir tanto quanto a caminhada. Algum exercício na piscina, se tiver possibilidade. Coisas que podem te melhorar o cardiovascular sem exigir tanto da sua musculatura. Mas uma vez que você começou, seu corpo se adapta, você vai ver que o fôlego já não é tão problema assim, você já vai ter feito, já está fazendo um exercício aeróbico, seu corpo já se acostumou, mas ainda assim é uma demanda aeróbica, mas ainda precisa dessa resistência, de proteger suas articulações, proteger sua musculatura. Então, assim, uma vez que você se estabeleceu enquanto dog walker, eu acho que o principal para você focar são exercícios de resistência. Bacana. A Carol tá comentando aqui também que ela pagou caro num tênis uma vez, indicado para caminhada, e rasgou em menos de um mês. Tem que levar em consideração a resistência, cara. De verdade, gente, não é mentira. É jogar dinheiro fora. E olha, a Bruna comentou... Uma coisa que eu aprendi nesse mundo de tênis não é porque é caro que é bom. Não cai na onda de vendedor de loja. Se você chegar lá e falar, me dá o melhor tênis para caminhada, ele vai te dar o tênis mais caro. Não necessariamente é o melhor. Eu já cansei de indicar tênis super baratos que são ótimos. Tá? Então, não necessariamente mais caro é o melhor. Essa dica da rigidez, né, de girar é boa. E tem como você olhar a composição do calçado também no site para você saber se o material é mais resistente. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Essa questão do tênis, os tênis que eu comprei, que você me indicou, entram justamente nisso aí. Eles não aguentaram o batidão de passeio. O tênis em si não aguentou o trabalho, mas eles eram ótimos mesmo. Eram muito bons. Sim. A Bruna fez uma pergunta muito bacana, que agora, desde o ano passado pra cá, eu entendo, porque agora eu mudei o meu problema. Antes era ficar carregando a mochila pesada. Ela falou assim, a gente passa muito tempo dirigindo também, sentia dores relacionadas ao carro. No começo eu senti também. Isso. Aí a questão de ficar muitas horas sentado, porque aí é assim, você vai, né, para um cliente, então você vai dirigir até ele, aí vai passear com ele. Aí depois vai para um outro cliente, né? Tem um deslocamento entre o carro. E ainda mais com o trânsito, né? A gente fica mais tempo do que o esperado no trânsito. Então fica muito tempo sentado.
E aí, ficar sentado é o grande problema da humanidade, né? A gente ficar muito tempo sentado, a gente estressa as nossas articulações, principalmente a coluna, deixa a musculatura mais encurtada, e aí isso sim traz realmente grandes problemas. Mas eu ainda acho melhor do que igual era com você antes, Luísa. Caminhava para chegar no carro, no cachorro, depois ainda caminhava com o cachorro. Então, assim, isso era assim, você estava dando uma demanda só para o seu corpo. Com o carro e com a caminhada com o cachorro, pelo menos você está variando. Então é um pouco melhor. Mas, claro, ficar muito tempo sentado dirigindo não é uma coisa que vai te... né? É uma coisa que pode trazer lesões, sim. E aí o que eu sugiro é, chegou no lugar do cachorro, dá uma alongada para trás, estica as costas para trás, estica para cá, alonga para frente. Dá uma alongada nesses intervalos que eu acho que já ajuda um pouco. Se tiver uma dor específica, aí a gente tem que olhar melhor. E dores, assim, normalmente quem fica muito tempo sentado, a maioria das vezes tem dor na coluna ou na cervical, né? E aí eu faço uma indicação que é o que eu faço para as pessoas que ficam no computador. Que eu faço, por exemplo, para motorista de aplicativo ou para taxista, que é enrolar uma toalhinha, ela vai ficar assim mais ou menos dessa espessura, coloca aqui nas costas, mais ou menos na altura do umbigo, que ela vai fazer um pouquinho da curva da sua coluna. E encoste totalmente. Que aí vai te proteger um pouquinho mais. Porque um dos problemas, principalmente o problema, é quando a gente fica muito curvado assim. Então, ajustar a cadeira numa posição que sua perna não fica nem esticada demais, nem dobrada demais. E colocar essa toalha vai te deixar numa posição que sobrecarrega menos, sentada, tá? Então, já é uma dica também. Quando você falou do alongamento, eu lembrei aqui de uma coisa que você falou comigo na época que eu não tinha carro, porque eu ficava muito tempo em pé. E para quem não tem carro, gente, é uma dica muito boa, que é sentar mesmo. Sentar ou agachar alguns minutinhos entre um cliente e outro, né? Dar essa alongada também para cima, para frente. Mas eu lembro muito de você ter falado essa questão de dar uma sentada mesmo, agachar um pouco para relaxar um pouco o corpo, né? Uma coisa que é bom de vocês saberem, que é uma coisa assim básica para essas dores que a gente sente relacionadas ao trabalho, e aí tanto faz se é andar demais ou ficar sentada demais, é compensar o movimento contrário do que você mais faz. Então pensa que é uma balança. Você caminha muito o dia inteiro, então você está ficando em pé muito tempo. Em alguns momentos, intervalos, tente sentar, tente agachar, tente fazer o movimento contrário, curvar para frente. Ah, não, eu fico maior parte do tempo sentada. Então, tente levantar para compensar, tente esticar, alongar para trás. Se vocês fizerem isso, já vai resolver metade do problema de vocês. Legal, é uma ótima dica. A Carol perguntou aqui também se tem alguma dica para aliviar inchaço e dor nas pernas e pés. Nossa, tem dia, ainda mais no calor, que incha mesmo. Você tinha super, eu lembro que você me relatou isso também. Olha, a dica básica de chegar em casa e pôr as pernas para cima, que é o seu pé estar acima do seu quadril. Então, deitou, põe uns travesseiros assim no pé, que aí o pé vai ficar acima do quadril. Pode bombear também, fazendo aquele movimento de panturrilha, que vai acelerar esse desinchar. E pode fazer uma massagem também, vai ajudar. Mas se não tiver ninguém para fazer massagem, só de ficar nessa posição já vai ajudar. E uma coisa que vocês podem fazer também, entre um atendimento e outro, faz movimento de panturrilha, né? Para ali um pouquinho, ou então tá até caminhando, para um pouquinho, faz 15 repetições ali de panturrilha. Pode ser que já ajude um pouco. Mas, claro, nesse calor, ficar andando, eu também chego em casa com marca aqui, aí põe a perna para cima, faz a panturrilha, já vai ajudar um pouco, tá? Mas pode acrescentar esses exercícios de panturrilha no meio do caminho. Legal. O Diego perguntou aqui se aquela tornozeleira do vôlei, na tornozeleira ou joelheira, se pode. Eu acho que a Luísa já até sabe essa resposta. Não! Olha, eu não sou muito fã. Não é assim, pode, não pode. Eu não, né? Cada um faz o que quiser, mas não é muito recomendado quando você tenta usar de forma assim preventiva. Por quê? Senti dor no joelho uma vez, vou usar.
Porque na hora que você coloca aquilo, você está deixando uma coisa externa do seu corpo fazer a força por você, ou dar a proteção por você. E aí você vai sempre ficar dependendo dele, entende? Seu corpo vai se despreparando. Se toda vez a joelheira ou a tornozeleira fizer por você, seu corpo não vai precisar fazer mais. E é como se você tivesse ficado engessado. Já viu quando a pessoa fica engessada e depois fica com o braço fininho? É porque parou de usar. Então, quando você para de usar porque tem um dispositivo de fora, externo a você, você vai ficando cada vez mais fraco. E aí isso faz você ficar cada vez mais fraco, faz cada vez ter mais dor. Então, eu não sou muito fã. Eu só indico quando é assim, teve uma lesão traumática, torceu o tornozelo, tem que trabalhar amanhã, você vai proteger aquela região. Mas usa assim, 2, 3 dias, desinchou, passou a dor, para de usar. Ficar usando para proteger, eu não recomendo, tá? No caso do Diego, se for pro joelho dele que ele operou e não recuperou totalmente, eu não recomendo de jeito nenhum, porque vai piorar. Alguém comentou que a Almofadinhas Pet Sitter comentou que tem que ter aquela borracha no solado também. Se for só a parte branca, escorrega na chuva, escorrega mesmo. Isso é super perigoso. Eu já quase caí várias vezes quando eu tentava usar tênis. Não dá muito certo. Peraí que eu tô voltando os comentários, gente, para eu conseguir ler tudo. Tem alguns tênis de jogar tênis e tênis de vôlei ou de squash, ou até uns de crossfit agora, que eles têm um antiderrapante melhor. Só que são tênis um pouco mais duros. Então, nem todo mundo se adapta. Tem pessoas que vão sentir mais dor. Se as pessoas se adaptarem a esse tipo de tênis, talvez eles sejam mais resistentes e não escorregam também. Os tênis de trilha, as botas de trilhas, né, que são as que eu utilizo, inclusive são impermeáveis, foi pensando nisso mesmo, porque elas realmente aguentam tanto o ritmo de passeio, quanto essas situações de chuva, nossa, de tudo, elas são perfeitas. E elas têm aquela palmilha bem grossa, ela já vem com uma palmilha que é mais bem grossa. Então, às vezes fica mais tranquilo de usar. Perguntaram se você pode passar algumas marcas de tênis. Aqui, ó, tem uma pergunta muito legal também. Aquela dor já instalada no pé, o esporão. Olha só, então tá. O esporão, ele é um calo que a gente tem ali na região do calcanhar, né? Ele em si, ele não dói, tá? O que dói é a fáscia que tem, que é um tecido que tem no pé, que é o que a Luísa sentia dor. Quando ele fica lá puxando o esporão e faz dar esse calo, é isso que faz doer. Então, se você fez um raio-x e deu lá esporão, não necessariamente isso vai te trazer dor. E isso não é um problema, não quer dizer que você vai ter dor pro resto da sua vida, tá? O que significa? Tá tendo uma sobrecarga ali. E você tem que diminuir essa sobrecarga. Normalmente, essa sobrecarga é diminuída com um sapato adequado, né? Você pode deixar o seu pé mais forte para lidar com aquilo também. É uma estratégia. Mas nem sempre dá certo quando tem uma demanda tão grande quanto vocês. Normalmente, a estratégia do sapato é o que vai mais te proteger. Normalmente, essa demanda que faz esse tracionar no osso para dar o esporão é quando as pessoas têm uma alteração de pisada, né? E aí, por isso que dá. Então, normalmente já junta as duas coisas e com um sapato adequado, indicado para essa pessoa, ela já vai reduzir esse estresse e para de doer. Tá? Bacana. Eu acho muito importante a gente frisar uma coisa que você falou lá atrás, que é a questão de, independente se você está começando ou se você já trabalha nessa área, vale a pena investir numa avaliação de um fisioterapeuta, porque às vezes, gente, até o treino, se você já treina, até o treino que você faz na academia, nem é o mais indicado para o trabalho que você tem. Às vezes está mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, se você tem essa avaliação pelo olhar do fisioterapeuta, voltado para o que você faz, nossa, faz toda a diferença. Faz. Porque, assim, às vezes eu acho que as pessoas têm uma visão muito antiga, né, da fisioterapia, de que ela tem que ir lá na maca, ficar fazendo exercício, põe gelo, põe choquinho, alguma coisa assim. E não é isso. Hoje em dia a gente trabalha com uma fisioterapia que é quase
uma consultoria. Eu vou pegar o que que você tem, a demanda que você precisa, qual atividade você vai fazer e vou falar, olha, você pode fazer isso, o que você vai fazer dessa forma. Você não está fazendo tal coisa que é importante para você, faça aqui, faça até ali e direcione, você vai seguir sozinho. Você não precisa ficar indo na fisioterapia. É basicamente uma consultoria de o que fazer para proteger o seu corpo com o trabalho que você tem. Então, eu acho que vale a pena mesmo. E outra coisa, não se enganem. Se você não sente dor nenhuma e acha que tá tudo bem, os anos passam e o corpo te cobra. O corpo te cobra. Mesmo, eu tenho um histórico de atividade física desde 2005, gente. Não é assim, eu comecei 2 anos atrás. Eu faço atividade física desde 2005. E assim, era dança, eu me alongava, né? Eu também já entrei e saí da academia várias vezes. Mas, por exemplo, quando eu procurei a Thaís para fazer o Pilates, eu descobri que eu era toda torta. Eu tinha era um monte de coisa para melhorar. Eu descobri que eu precisava fortalecer o glúteo, porque o glúteo é vida. É sério, porque a gente acha que tá tudo bem, porque a gente já faz alguma atividade, a gente nunca vai ter nenhum problema, mas a gente não sabe a demanda que vai aparecer amanhã, a gente não sabe o que o nosso corpo vai sentir a longo prazo, né? Então, é realmente um investimento, né? Uma preparação, não só para agora, mas para velhice também, que eu me preocupo muito com isso. É claro. E até para vocês continuarem fazendo o trabalho de vocês, porque imagina ter que parar porque está sentindo alguma dor, né? Depois que acontece, é muito mais difícil de controlar isso. Realmente prevenir é o melhor. E o que você falou é importante. Às vezes a gente não está sentindo nenhuma dor, vai acumulando ali, vai dando conta do recado. Mas quando a gente tem uma profissão que exige tanto assim do nosso corpo, é como se fosse um copo, a gente vai enchendo aos pouquinhos. Uma hora ele transborda. Então, mesmo que agora tá tudo bem, daqui a pouco pode ser que, mesmo sem ter acontecido nada aparente, aparece alguma coisa que você não vai conseguir trabalhar tanto mais. Então, prevenir realmente continua sendo o melhor remédio. O melhor remédio, com certeza. Gente, já são 8h49, o tempo tá voando. Nossa, como assim? Como assim? Você recebeu mais alguma pergunta, Thaís? Uai, alguém falou aqui, olha. Nossa, paguei... tá. Não, o pessoal tá desculpa. pedindo marca de tênis também. Indicação de marca de tênis. Então, basicamente, para as pessoas normais, eu indico o ASICS. Eu gosto muito da ASICS, eu acho que é um dos que mais controla, foi um dos que eu indiquei para a Luísa. É um dos tênis que mais segura o movimento do pé. Só que, por exemplo, com a experiência da Luísa, não durou muito tempo. É claro que eles vão mudando a tecnologia, vai ficando um pouco mais resistente. Tem alguns modelos que vocês podem olhar lá, que o solado tem, né, tem antiderrapante, atualmente tem um solado que eles têm feito com borracha de pneu, que está sendo um pouco mais, né, que dura mais. Mas, pela experiência que a gente teve com a Luísa, não foi o suficiente. Então, assim, o que eu indicaria? O que eu mais gosto é o ASICS. Mas tem esse detalhe que você vai ter que se atentar. E aí eu indicaria olhar esses tênis que é para esporte de alto nível, como jogar tênis mesmo, squash ou vôlei. Mas aí vocês teriam que experimentar para ver se não é muito duro para o pé de vocês, que pode ser que para andar muito tempo vocês sintam ele muito duro. Mas eu acho que atualmente o que a gente tem mais segurança para indicar é a botinha, né, Luísa? Eu acho que é o que mais deu certo em todos os parâmetros, porque ela é resistente, ela te protege da água, ela tem uma palmilha lá dentro que é macia, então ela já dá conta de deixar o seu pé não fica muito duro. E ela te protege, né? Ela é um sapato bem protegido, assim, até porque ela é pra trilha. E o solado dela é dessa grossura. Então, eu acho que ela, dentro dos investimentos, eu acho que é o que ela é melhor. Ela é um pouco caro, né, Luísa? Na verdade, nem tanto. Comparado aos outros tênis e até mesmo outras botas, porque na verdade eu até comprei uma, antes de comprar, eu tenho a bota Vento, da marca Vento. Antes dela, eu cheguei a comprar uma da Bull Terrier que estourou inteira, estourou todinha. Assim, ela literalmente foi abrindo. Esfarelou. Mas aí, esfarelou. Mas também por quê? Porque eu descobri, eu não me atentei ao fato de que ela era resistente à água e não impermeável. Então, pode ser que as que sejam
impermeáveis da Buterrier ou da Trilhas e Rumos, enfim, que elas sejam mais resistentes. A que eu uso é da Vento e elas são impermeáveis. Mostro sim, Adriana, depois. A bota para vocês. E assim, uma coisa, gente, essa botinha, a gente está falando aqui dessas características para passeio. Se você trabalha como pet sitter, se você trabalha em outra área, né, banhista, adestrador, que não vai precisar andar tanto quanto a gente, ou trabalha numa creche para cães, eu acredito que os tênis da ASICS sejam uma excelente pedida. Eles dão conta do recado, eu acredito. O que eu não sugiro, e talvez fique um pouco mais seguro para as pessoas, o que eu não sugiro é aqueles da Nike que são muito macios. Então, assim, tênis muito macio, tênis muito molinho, aqueles que parecem uma meia, eu não sugiro para quem precisa ficar muito tempo em pé ou para quem vai andar muito, tá? E o conforto é uma coisa importante. Então, pegue essas indicações que a gente falou, experimenta, ver qual que você se sente mais confortável e vá nesse caminho, tá? E faça aquele teste que eu falei de rodar o tênis, que se ele rodou demais, pode jogar fora. Não leva, não. Não joga fora depois que você já comprou. Não, mas não fica usando. Não fica usando para trabalhar. Eu literalmente só uso quando eu vou sair pra ficar sentada, gente, não tô mentindo. A fala da Thaís já vem assim, ó. Já não era essa a intenção, mas não uso pra trabalhar, pelo menos. Thaís, a menina aqui da Imaginarte fez uma pergunta sobre estar acima do peso e sentir dor no calcanhar quando tá fazendo exercício. Se esses tênis mais duros não iriam aumentar a dor. Ela só usa tênis para fazer academia. Sim, o tênis muito duro, ele pode aumentar a dor, sim. E aí, para quem tem sobrepeso, o mais importante é começar aos poucos. Um dos grandes problemas para quem tem sobrepeso é falar assim, agora eu vou mudar de vida, vou emagrecer. Aí começa a fazer um monte de atividade, o corpo dói, que você não está preparado, o corpo dói, você tem que parar, aí entra no ciclo de novo. Então, o segredo de quem está com sobrepeso vai aos pouquinhos, que seu corpo vai se adaptando, e aí Eita. Voltou? Deu uma travada. Voltou. Meu Deus. Ai, que bom. Voltou. Você ouviu até que parte? Ai. Gente, até que parte que vocês ouviram? O que eu tava falando é o seguinte, o maior problema das pessoas que têm sobrepeso é querer correr atrás do tempo perdido. E aí começa, empolga, e aí começa a sentir dor e tem que parar. Tá? Isso é um erro muito, muito grande, porque seu corpo não está preparado, ele vai doer. Então, assim, a dica que eu dou para quem tem sobrepeso comece aos pouquinhos, que seu corpo vai se adaptar, você vai emagrecendo aos poucos, e aí é mais importante a constância do que fazer tudo de uma vez, tá? Mas sim, sapato muito duro pode atrapalhar para quem tem dor no calcâneo, mas também sapato muito macio também vai atrapalhar a longo prazo. Então tem que achar um meio termo, tá bom? Quem quiser, eu tenho uma dica, não sei se eu já passei isso para você, Luiz, acho que sim. Eu tenho uma dica de amarração de tênis, que deixa o tênis mais estável. Eu posto no Instagram aqui da Avance, tem uma dica de amarração de tênis, que deixa o tênis mais estável para você fazer caminhada sem sentir tanta dor, sem trazer tanto problema, tá? Ah, legal. Essa eu não tinha visto, não. Legal, não? Gostei. Não, ainda não. Eu posso te mandar e você posta aí no seu Instagram para o pessoal ver. Beleza. Thaís, uma última pergunta. Para quem ainda não sente não sente muita dor, quais são os primeiros sinais assim, de que ela tem que se atentar para saber se ela está exagerando, se ali está demais, se ela precisa dar uma reduzida? O seu corpo, ele vai te mostrar isso, né? Então, é um dia que você vai chegar mais cansada, com dor na perna, uma dorzinha que apareceu, sumiu, você não deu muita importância, mas depois ela pode voltar, né? Nem toda dor a gente precisa preocupar, não.
Mas se aparecer uma dor, aí sumiu, aí depois aparece de novo, você pode começar a ficar atento que aquilo vai, em algum momento, é aquilo que eu falei do copo, uma hora ele pode ser que ele transborde, tá? E se você vai tolerando fazer menos coisas também, né? Você, por exemplo, igual você falou, eu não conseguia treinar, porque eu já estava tão cansada do meu trabalho que eu não dava conta de treinar. Isso significa que você não está em equilíbrio. Você tem como treinar e tem como trabalhar. Você só precisa encaixar o que cada um precisa para você conseguir fazer os dois juntos, tá? Beleza. Hoje em dia, eu tento manter mesmo um equilíbrio. Eu nem treino demais. E aí eu aceitei que eu vou ter que ter um pouco mais de paciência para ter resultado, porque não dá para pegar tanto peso quanto eu gostaria e quanto eu aguentaria, na verdade, porque eu tenho o dia seguinte para trabalhar. Então não adianta eu me machucar no treino, machucar entre aspas, né? Assim, realmente dar meu máximo no treino e não dar conta de fazer o trabalho no dia seguinte. Então Sim. eu coloco as coisas ali numa balança, no equilíbrio. Sim. Eu acho que para quem tem a profissão de vocês têm que pensar assim, amanhã no meu dia de trabalho é como se eu estivesse jogando uma partida de futebol, é como se eu estivesse jogando uma partida de vôlei, é como se eu fosse fazer uma corrida, uma maratona. Você não vai, amanhã você vai fazer uma maratona, hoje você vai treinar um crossfit, você não vai dar conta, né? Então, você tem que equilibrar como se você tivesse amanhã indo fazer uma maratona. Isso não significa que você tem que repousar, você tem que se preparar, mas sem exagerar, né? Até porque, se você vai equilibrando, você vai conseguindo subir um degrauzinho a cada dia mais, e aí você consegue até trabalhar mais, treinar mais, mas com calma, né? É um processo. Exatamente. Cada vez você vai dando conta, é como se você fosse subindo o degrau lá que a gente falou. Você tá o primeiro andar do seu prédio. Aí depois você constrói o segundo, até que você vai construindo cada um e daqui a pouco você dá conta de fazer tudo sem sentir dor, sem ter problema nenhum. Mas tem que passar por esse processo, não dá para achar que é da noite pro dia, né? Senão você vai sobrecarregar, pode sentir alguma dor. Verdade. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? O tempo passou voando, o pessoal tá elogiando muito a live aqui. Live sensacional. Que gostaram. Olha, eu tô super à disposição lá no meu Instagram, podem mandar perguntas, se precisar, a gente está à disposição também, né, Luísa? Sim, gente, consultem com a Thaís, ela é maravilhosa, de verdade. Ela salva a vida da gente. Espero ajudar, tem muita coisa para fazer nessa profissão, e é igual eu falei, não é uma coisa longa, vai ser um direcionamento que vai poupar anos das suas articulações, da musculatura, vai poupar ter que parar o trabalho, né? Vai se prevenir para a sua vida mesmo, para você dar conta de fazer, não ficar nesse esgotamento todo. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena demais. Thaís, então eu vou encerrando para a gente não ter que despedir na correria. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que trouxe suas perguntas, foi ótimo, gostei demais. Quem tiver mais perguntas, manda para a Thaís. Ela tem certeza que ela vai ficar feliz de responder. E Thaís, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. Adorei te ver, pelo menos um pouquinho. Eu adorei também. Foi ótimo, adorei poder ajudar esse universo aí. Vai ser um prazer. Quem quiser pode mandar mensagem, vai ser um prazer ajudar. Eu fiquei super feliz de ajudar a Luísa, porque eu acompanhei o início da trajetória dela. Então, eu fiquei muito feliz de poder manter ela nessa profissão que ela gosta tanto. E vai ser um prazer ajudar a todos os outros vocês, tá bom? E muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Que bom. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho.